falando de alimentação anti-inflamatória. Você sabe para que serve? Vai saber agora, porque eu converso aqui ao vivo com a nutricionista Tássila Souza. Seja muito bem-vinda, Tássila. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, para falar de uma temática tão importante para a saúde, e estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Já começa explicando para a gente qual que é a importância da alimentação para a vida. Comer é tão bom, né? Mas as pessoas nem sempre sabem a importância daquele alimento para viver bem. Quando a gente traga essa temática, sobre alimentação, longevidade, a gente está falando, sobre um estilo de vida, Quando a gente fala em alimentação inflamatória, muita gente pensa que gengibre, cúrcuma, esses alimentos chaves. Mas a gente sabe hoje que a alimentação anti-inflamatória é uma alimentação, um padrão alimentar, na verdade, baseado em verduras, frutas, grãos integrais. Então, essa é a importância, para o dia a dia da gente. Tomar água, controle do estresse, tudo isso é um padrão de vida, e alimentar. Quando a gente fala em alimentação anti-inflamatória, quer dizer então que existem alimentos que deixam o nosso corpo inflamado, inchado? É isso? Retém água? Com certeza, Quando a gente está falando de alimentação inflamatória, a gente está falando de embutidos, refrigerantes, biscoito, tudo que for ultraprocessado, A gente está falando desse padrão alimentar. O açúcar também, Porque quando a gente fala dos embutidos, a gente esquece do açúcar, do chocolatezinho, daquele cafezinho, que tem mais açúcar do que café. Com certeza, com certeza. E a gente sabe, que o açúcar ele é um potente, assim, para a inflamação do corpo. Não o açúcar em si, de forma isolada, mas o padrão de alimentação. Tássila, quando a gente fala em inflamação, só para que as pessoas em casa possam ter uma ideia, às vezes a gente tem um cortezinho, aquele cortezinho, ele inflamou e demora muito a questão da cicatrização. Fica inflamado ali. A alimentação tem esse poder também nesse processo, por exemplo, meu corpo está inflamado, isso vai interferir nesse processo de alguns ferimentos, de alguma coisinha nesse tipo? Sim, com certeza, porque a alimentação ela vai ter a quantidade de nutrientes, de minerais ali, para fazer a questão de toda a cicatrização. Então, o corpo inflamado, ele demora mais a cicatrizar. Um exemplo claro é uma pessoa que tem diabetes, Uma pessoa que tem diabetes, ela demora na cicatrização, justamente por conta disso, porque já tem uma patologia ali, Então, é a questão dos nutrientes que vai ajudar. Você falou alguns pontos importantes, você falou algumas coisas que não devem ser consumidas. Você trouxe os embutidos, você trouxe os açúcares. Você poderia pontuar alguns alimentos que a gente não deve comer ou evitá-los, Porque tem gente que fala, de vez em quando pode, Então, com certeza, Quando a gente está falando de alimentação, a gente também fala sobre a questão de, hoje em dia, a alimentação é socializar, Então, tem alguns alimentos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que a gente deve, no máximo, evitar, entendeu? Que é o excesso de gordura, excesso de sal, excesso de açúcar, tudo isso, para a gente ter um padrão mais saudável possível dentro do que a gente pode da nossa realidade. Você trouxe um outro ponto importante, que você falou sobre a questão da diabetes e de todo esse cuidado que a pessoa com diabetes deve ter. Ela deve evitar esse tipo de alimentação que você falou ou não deve consumir nunca? Não tem nenhum alimento de forma isolada, que a gente pode falar assim, não consumir nunca, A gente tem que maneirar mais ali, Não tem terrorismo nutricional, porém tem sim, com certeza, Exemplo, a melancia. Vou dar um exemplo claro, É fruta, todo mundo acha que o quê? Que é bom, mas um paciente que ele é diabético, ele não pode consumir somente melancia de forma ali isolada. Tem que ter outros nutrientes acompanhando aquela melancia, porque senão sobe a glicemia dele, E aí dá um pico glicêmico. Já que a gente falou dos alimentos ruins, vamos falar dos alimentos bons. Você trouxe no início da nossa entrevista as verduras, as frutas. O que mais a gente pode incluir nessa alimentação para ser uma alimentação boa, para o corpo ficar leve e não tão inflamado, Então, a gente vamos no básico, Que é a água, que a gente negligencia tanto a questão do consumo hídrico atualmente, E é algo, assim, imprescindível. Além da alimentação, manter a questão da suplementação também, que é um ótimo aliado, Quando a alimentação já está ali alinhada, juntamente com um sono regulado, um ciclo circadiano regulado no corpo. E é isso. Tássila, de manhã, quando a gente acorda, a gente está com a barriguinha sequinha, a coisa mais linda. Eu falo, meu Deus, eu quero ficar o dia inteiro com essa barriga. E de noite?
ela tá o dobro do tamanho. Isso é normal? Os alimentos interferem nisso também? Então, isso aí, né, de forma isolada, não tem como responder, mas a gente tem grandes fatores, né? Quando a gente acordou, a gente passou um longo período ali em jejum, então durante a noite fez toda aquela questão da metabolização, a gente acorda sequinha. Durante o dia, a gente vai consumindo vários alimentos, tomando água, e tudo isso interfere. Tem gente que tem uma boa digestibilidade de alimentos, outras não, e quando chega à noite, tá com aquele excesso de barriga, né? Mas muitas das vezes não é nada relacionado ao alimento em si, de forma isolada, mas o conjunto de alimento que ela consumiu durante o dia que fez ela ficar com aquele excesso de barriga durante a noite. E tem alguns alimentos que até tá nessa grade dos alimentos considerados bons. Por exemplo, o feijão. Mas que as pessoas sentem muito inchaço depois de comer. Fica com muitos gases. Isso também tem alguma relação com a inflamação do corpo ou não? Não de forma direta, né? No caso do feijão, exemplo, tem gente que não tem uma boa digestibilidade. Então, para quem não tem uma boa digestibilidade, o correto, né, é a gente fazer ali o remolho dele de 12 horas, colocando ali uma gotinha de limão e trocando a água. Para quê? Para tirar os fatores antinutricionais que possuem nesse feijão, para a pessoa ter uma melhor digestibilidade. Você trouxe muito no decorrer da entrevista a questão dos fatores nutricionais de determinados alimentos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância da gente consumir alimentos que tragam nessa questão nutricional no decorrer do dia e o que acontece quando a pessoa não gosta daquele alimento de jeito nenhum. Como é que faz para substituir? Nesse caso, né, a gente pode utilizar a seguinte estratégia. Depende do grupo de alimentos. Se for um grupo de alimentos, exemplo, carboidrato, não gosto de consumir arroz, a gente tem outras opções, né, como batata, mandioca. Agora, exemplo, não como fruta de jeito nenhum. De alguma forma, você precisa incluir, porque a gente precisa desses nutrientes no organismo. Então, se a gente precisa desses nutrientes no organismo, a gente precisa ingerir ele de alguma forma. Você falou da fruta, mas tem gente que não come salada de jeito nenhum. E aí, o que fazer? Nesse caso, né, a gente vai trabalhar ali no comportamento alimentar dessa pessoa e introduzindo aos poucos, né? Não vai ser uma coisa que ela vai, não comi nunca, vou comer todo dia. Não, a gente vai trabalhar no comportamento juntamente com a equipe multidisciplinar, né, para saber quais os motivos, né, que trouxe essa pessoa a não comer salada de jeito nenhum, que restrição que é essa. Como você bem colocou no início da entrevista, existem alimentos que podem levar a gente a viver mais tempo. E existem alimentos também que reduzem a longevidade da vida. Envelhecem também a pele, tem isso? Tem sim, né? Quanto mais é ultraprocessado, né, a gente utilizar, mais vai prejudicar a saúde da nossa pele. Por conta da questão mesmo, que eu estou até batendo na tecla dos nutrientes em si, né? Das vitaminas, dos minerais, que a gente precisa para a revitalização da pele. Então, tudo isso vai trazer também a longevidade, né? Porque longevidade não é somente viver mais anos de vida, mas viver com autonomia, viver com saúde, viver saudável, ativo. Quando a pessoa não consegue consumir a quantidade necessária de proteínas durante o dia, ela precisa suplementar, porque você tem no mercado diversos polivitamínicos com diversas vitaminas ali. É individualizado? Como é que funciona essa questão? Sim, é de forma individualizada. Quando o paciente ele não consegue bater ali a quantidade de proteína através da alimentação, a gente faz a suplementação com whey, né? Que tem vários tipos atualmente ali no mercado, até mesmo para quem é vegetariano, vegano. Hoje em dia a gente tem muitas opções no mercado sobre isso e opções ótimas, né? Então a gente consegue sim e é necessário fazer a questão da suplementação. Qual a mensagem que você deixa para quem está acompanhando a nossa programação, que fala, não, eu quero viver mais tempo, eu quero me alimentar bem, mas eu não consigo. Existe uma trava, né, na hora de comer. O que essa pessoa precisa fazer? De que forma ela pode começar? A gente vai começar pelo básico, né, que é na hora do mercado, na hora das compras, ali comprando o que é importante, né, verduras, frutas, grãos integrais, prática de atividade física regularmente, controle do estresse, tudo isso é muito importante para que a gente tenha, né, um padrão de vida e uma longevidade maior durante toda a nossa vida. Então é um combo, né? Com certeza. Queria muito agradecer essa participação. Muito obrigada. Muito obrigada.